Graça e paz, irmãos. Diga ao seu irmão assim, já acordou? Graça e paz, irmãos, amém? Amém. E nessa manhã eu vou ministrar a palavra sobre o tema glória vibrante. Aí, graça e paz, amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, irmãos. Lá. Primeira Pedro fica lá no final da Bíblia. Em algumas Bíblias aí, agora não, ficou mais fácil, né? Joga no smartphone, já aparece, mas quando está com texto, às vezes ele desaparece, mas está abrindo lá no finalzinho. Diz assim, vou ler na tela para que você tenha a mesma versão, tá? Assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Podem sentar, por gentileza. Aqui tem algumas palavrinhas que eu reputo como importantes para o que vamos compartilhar aqui nessa manhã. A primeira delas aqui, palavrinha que eu reputo importante, ela é pequenininha na sua constituição, mas grandiosa quando colocamos em prática. Fé. Repita comigo, fé. Irmãos, é porque vocês estão de jejum? Glória a Deus. Repita comigo, fé, irmãos. Melhorou. Fé. Sem fé é impossível, diz as Escrituras em Hebreus, agradar-lhe. Agradar a quem? Agradar o Senhor. Nós necessitamos viver a vida de fé. Em todos os empreendimentos, em todas as decisões, desafios que nos propomos como filhos de Deus, é por meio da fé que iremos romper. Hebreus 11:6, volto a repetir o que as Escrituras dizem, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. É necessário que aquele que se aproxime de Deus, diga comigo assim, fé é necessária. Eu vou sempre repetir aqui, irmãos, para vocês não dormirem nessa manhã, porque eu preciso de vocês vibrantes. Fé é necessária. Tudo que formos fazer, realizar como filho de Deus, volto a repetir, nós necessitamos de exercitar a fé. E aqui é que está um dos elementos que nós precisamos trabalhar muito em nós. Crer naquilo que é, ao nosso ver, impossível, mas para o Senhor não é. Tudo Ele pode fazer. Mas pastor, por que o senhor está iniciando com isso? Porque como eu compartilhei, irmãos, eu quero trazer aqui para vocês a nossa história. A nossa história desta igreja. É possível que alguns de vocês conheçam, outros não, eu preciso contar a você. Eu olho para esses
número aqui que retrata o tempo de nosso trabalho, isso me espanta, como passou rápido, e do quanto nós fizemos, e ainda na nossa visão o resultado é pequeno. Queríamos ter conseguido muito mais, mas foi a fé que nos trouxe até aqui. Quando o Senhor colocou em nosso coração, no coração da Hélida, da pastora Hélida, do pastor Miguel e da pastora Jonadac, mas especialmente, primeiro no meu, de trabalharmos nesta região da cidade da Serra, era, naquele tempo, considerar uma loucura. Mas, como diz as Escrituras em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é verdadeiramente loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós nos propomos a iniciar uma igreja sem apoio nenhum, nem da Convenção Batista, nem de outro ministério, porque comumente as igrejas batistas elas nascem de uma ação missionária, e a ação missionária era minha e da Hélida, sozinhos. A nossa igreja ela nunca foi congregação de ninguém, ela já nasceu pela fé, uma igreja formada. Então, com isso, eu quero mostrar aqui para você o quanto nós acreditamos, porque a Serra era considerada a cidade mais violenta do país. Não sei quem é dessa época aí, e lembra que nós tínhamos essa pecha terrível, desta marca que até hoje, quando alguém fala assim, vou morar na Serra, o sujeito fala, Deus me livre. Quem já ouviu isso aí? Levanta a mão. Vou morar na Serra, Deus me livre. A Hélida mesmo, quando fala assim, vamos morar na Serra, ela, meu Deus, nós vamos morrer. Era a ideia que se tinha. Desta área aqui, então, que vai daqui da região de São Diogo, Jardim Limoeiro, para dentro da Novo Horizonte, que antigamente era chamado de São Sebastião, com o sobrenome de Carapeba. Quem já ouviu falar nesse sobrenome aí, né? Era um apelido que tinha, sabe? Ali era uma zona de prostituição, porque a zona de prostituição de Vitória, desde os anos de 1910, foi toda ela evacuada, e as mulheres de prostituição foram colocadas aqui em Novo Horizonte, e se criou uma zona de prostituição, principalmente por causa da construção da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão. Pessoas vinham de fora, os homens, para trabalhar nas empreiteiras e na construção da obra, e se tornou um antro de prostituição. E lá, no tempo passado, quando minha família veio de Minas Gerais, da cidade de João Molevade, para meu pai trabalhar aqui também, no Espírito Santo, nós viemos com o intuito de trabalhar, mas pregar o Evangelho. Era esta a posição naquele tempo. E sabe aonde meu pai e minha mãe foram parar? Lá dentro da zona de prostituição. E foi lá mesmo que nós abrimos um trabalho para o Senhor. Um centro espírita que se tornou, um centro de macumbaria que se tornou uma igreja. Eu nasci e fui criado com o desafio da abertura de igrejas. Então, para abrir uma igreja nessa região novamente, não tinha nenhuma dificuldade para nós. Não é? Isso está no meu DNA espiritual, de crescimento espiritual. E aí, o desafio era simples até então, mas quando fomos realizar, irmãos, não era nada fácil. Não tínhamos pessoas para apoiar, não tínhamos recursos, mas nós tínhamos uma coisa. Diga para o seu irmão assim, ó, alugamos, na época, um imóvel aqui eu não sei se eu estou falando corretamente. Você seguindo aqui essa rua, que eu esqueci qual é o nome, Euclides da Cunha, não é isso, Carlos? Lá na esquina tem um imóvel hoje onde é uma loja de mangueiras, esse negócio assim, e lá na esquina. Mas o aluguel era o seguinte, quando eu fui conversar com o proprietário, irmãos, ele disse assim, já está alugado. E aquele era o lugar estratégico, na época a Norte Sul era de mão dupla ali, não é? E nós precisávamos iniciar a igreja num lugar visível, porque
só estávamos em nosso grupo familiar, de reunião familiar, era a nossa célula antiga, né? Nosso grupo de afinidade, mas precisávamos expandir. E aí, naquele tempo, Deus nos deu a condição de comprar 18 cadeiras de plástica branca. Mandamos fazer um púlpitozinho que até hoje tem aí de recordação. Um dia, quem sabe, viemos a ter o nosso museu da Igreja Batista Vitória. Um gasofilácio para adoração ao Senhor, o mesmo que está ali há 22 anos, que vocês adoram o Senhor. E montamos um púlpito com um tapete da nossa casa, umas cadeiras que nós também tínhamos em casa, que até hoje estão ali dentro, e abrimos pela fé. Mas o homem tinha alugado o imóvel para uma loja de tintas. Ele até chegou a reunir conosco um tempo aqui, e quando era o dia que eu havia colocado no meu coração, e Deus havia nos dado de planejamento para iniciarmos, pouco antes, já estavam assim, se é de Deus que vamos abrir, se não é, Ele vai produzir um milagre, e esse imóvel será o lugar onde nós vamos abrir. O homem me liga, me chama lá e fala assim, olha, como até agora eles não assinaram o contrato, eu vou assinar com vocês. Mas aí eu disse para ele assim, só tem um problema, a gente não tem dinheiro para pagar o primeiro aluguel, nem o segundo, nem o terceiro. Porque normalmente quando você aluga um imóvel comercial, você tem que dar um calção de 3 aluguéis, de antecipação. Eu falei, nós não temos nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Ele, não tem problema, então eu vou fazer o seguinte, você não precisa me dar antecipado nem o primeiro, nem o segundo, o terceiro, e eu ainda vou dar um desconto para a igreja. É uma igreja que você vai abrir lá, né? Eu fiquei sabendo, falei, sim. Então eu vou dar um desconto de 25% no aluguel nos 6 primeiros meses. Eu falei, está fechado. Nós não tínhamos um centavo nem para alugar o aluguel, nem para pagar o aluguel, mas Deus nos honrou. E nós abrimos no dia marcado e festejamos ao Senhor. E foi uma bênção, porque eu convidei vários pastores, amigos, uma igreja, né, de Jacaraípe que veio fazer o louvor. Foi uma festa, estava lotado, que tinha gente até na calçada. Isso eu fiz uma festa de sábado e domingo, como nós estamos fazendo agora. E foi aquela maravilha, eu e a Hélida ficamos vibrando, glória a Deus. Quando chegou no domingo de manhã, nós abrimos com muita vibração. Estava eu, a Hélida, o pastor Miguel, o pastor Jonadac e mais uma pessoa. E mais ninguém. Não é fácil, irmão. Quando chegou a noite, no culto da noite, mas eu preguei a palavra, irmãos, e vibrante, como se a igreja estivesse lotada. Quando chegou a noite, mais uma vez, agora é domingo à noite, não é possível, está passando um monte de gente vendo aí o nome da igreja, Batista Vitória, vai aparecer gente, apareceu. Eu, a Hélida, pastor Miguel, pastora Jonadac, e agora nem a pessoa que foi de manhã não foi. Aí só estava nós 4, mas quando estávamos no transcorrer do culto, chegaram mais ou menos umas 6 pessoas, e acredita uma coisa, irmãos? Naquele primeiro dia, uma pessoa se converteu ao Senhor. Aquilo alegrou a nossa alma, e dali fomos caminhando a ponto de alugarmos outra sala do lado, depois alugamos a outra porque não comportava, e a igreja comprou então o primeiro imóvel, também pela fé, uma casa na rua Neuci Lopes Vieira, onde hoje passa os ônibus, que era a antiga Norte Sul, mudou para Neuci Lopes Vieira, onde passavam os ônibus, e lá hoje é uma empresa mecânica. Nós compramos um imóvel pela fé também, sem nenhum tostão. E a pessoa aceitou a igreja pagar parcelado, e pagamos todas as parcelas. Pela fé mudamos para lá quando não tinha nem telhado, nem janela. Depois, se vocês quiserem ver as fotos, nós temos as fotos aí. Em outros anos nós expusemos, esse ano não. Mas a nossa ideia é digitalizar todas elas e colocar em nosso site. E aí, eu me lembro lá, né, pastor Miguel subindo no telhado, nós retirando telhas. O meu cunhado e a minha cunhada aqui hoje são membros conosco, minha irmã, quer dizer, e meu cunhado, e são membros conosco, e ontem ela estava aqui à noite no culto. Ele estava com a gente nos primeiros dias.
Hoje à noite eu acredito que ele vai estar aqui, membro mais antigo dessa igreja, depois de ter ficado um tempo fora. Nós fizemos uma obra pela fé, nos tornamos servente de pedreiro, pastor Miguel se tornou pedreiro, eu também, e fizemos para a glória de Deus. Passado um tempo, irmãos, nós entendemos que naquele tempo lá não era um bom lugar. Mas veja como Deus muda as coisas, né? Como as coisas mudam por aqui. Hoje também é um lugar muito valorizado, né? Quem tem um imóvel naquela rua está sorrindo à toa, porque se tornou uma das avenidas comerciais da nossa cidade. Mas nós entendíamos que Deus tinha algo maior para nós, que era uma obra mais voltada para a família, não no lugar comercial. E Deus nos inclinou a vir para o lado de São Diogo, mas aqui era muito mais caro do que lá. Vocês acreditam nisso? Essa região aqui era muito mais cara do que lá naquela época. Mas muito mesmo, era praticamente o dobro do valor. Mas o Senhor Deus nos deu visão para isso. E aqui tinha uma empresa que fazia comida. Era uma pousada meio improvisada, com um salão de festa que estava caindo aos pedaços. Mas eu olhei e na frente era uma construção que tinha umas varandas com duas, eu não sei falar o nome do negócio, que é como se fosse duas, redondo assim, meia lua. Parecia um bichinho com dois olhos, daqueles japonês. Era um imóvel grande na frente. E Deus colocou no meu coração, ali vai ser o templo. Ninguém sabia disso, irmão. Só a Hélida que eu falei, amor, olha, aquele prédio parece o lugar bom para ser a igreja, hein? Mas era impossível. Isso era 2007. Alguém era nascido aí em 2006? 2007, não, perdão. 2007. Alguém era nascido aí? 2007? Alguns nasceram aí igual eu, né? Já são bem velhinhos, né, gente? Vocês não são fáceis não, hein? Tem mais de 15 anos aí. Quem tem menos de 15 anos aí, levanta a mão. Sofia não era nem nascida. Pois é, Sofia. Então, lá em 2007, na verdade, em 2006 nós começamos a orar, mas em 2007 eu comecei a negociar a ideia com a igreja de virmos para cá. E aí todos ficaram vibrantes. Eu pensei assim, maravilha, porque naquela época, irmãos, nós tínhamos na igreja mais aposentados do que gente nativa. Era uma igreja pequenininha, mas devia ter lá umas 10 pessoas assim aposentadas, daquelas da Vale, não tem? Aposentaram na Vale, com 2 aposentadorias. Falei, glória a Deus, tem gente com dinheiro. Deve estar até as poupanças gordas. Ficaram animados, né? Aparentemente uma glória vibrante. Diga comigo assim, uhul. Não, vocês não estão com glória vibrante. Bem forte. Pois é. Parecia assim, mas era eu só que estava assim. Que na hora, irmãos, é o seguinte, nós vamos precisar então de uma ação entre nós para levantar uma oferta, que nós vamos comprar o imóvel, uhul, vamos lá, né? E eu tirei tudo que eu tinha na época e dei ao Senhor, e ninguém doou nada. Falei, meu Deus, mas não vou parar, Senhor. Eu comecei a me nutrir de fé. Sabe, irmãos, quando nós precisamos de realizar aquilo que parece impossível, que não tem outra condição a não ser Deus realizar na sua vida, você precisa municiar a sua mente, a sua visão, o seu interior, se revestir totalmente de fé. E eu comecei a ler livros de milagres, vários. Passei a escutar. Alguém aqui sabe o que é uma fita cassete? Gente, eu estou ficando não tão gloriosamente vibrante, mas meio deprê. Eu estou velho. Mas eu sou vibrante, pode ser que venha a ter 80 anos, mas eu vou continuar vibrante igual o pastor Miguel aqui ontem, né? Aos 78 anos pregando a palavra de Deus, hein? Maravilha.
No final das contas, ele disse: minha voz está meio falhando aqui, você ora para mim, por mim aqui, para mim aqui? Eu falei: oro. Mas, irmão, você olha, quem teve ontem, você não pode perder uma oportunidade como essa. Um homem de Deus pregando, vibrante como ele pregou aqui, uma palavra gloriosa, né? Jesus é o caminho para a vitória. Vibrante. Vamos, e me nutri de fé. E tinha uma mensagem que eu ouvi numa fita cassete, de um acontecimento nos Estados Unidos, de uma igreja pequena, que se tornou uma das maiores igrejas americanas, com o nome de Calvary, ou Calvário. Eles precisavam de um templo para expandir, mas não tinham as condições. Então, o pastor, naquele tempo, começou a orar ao Senhor, e passava todas as vezes numa avenida daquelas enormes na cidade, e ele via uma construção bonita, e naquela construção era uma sinagoga judaica. E um dia ele viu uma placa de vende-se na propriedade, e ele parou lá. E parou para perguntar quanto era o preço daquele imóvel. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez atrás. Quando perguntou ao rabino que estava lá mexendo no jardim, ele falou assim: não, está barato aqui. Quanto é? 6 milhões de dólares. Aí ele: só isso? Maravilha! Aquela glória vibrante. E saiu e foi embora. Quando ele saiu e voltando atrás: Senhor, tem misericórdia. Nós não temos nem 6 mil dólares. 6 milhões de dólares. Mas para o Senhor não tem nada impossível. Aí ele foi e caiu de joelhos no jardim lá da sinagoga, orou. E depois ficou de pé e falou uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça também: aonde colocar a planta dos pés eu vos darei por herança. E ele disse: essa propriedade é nossa no nome de Jesus. Beleza. Levou para a igreja, animado: irmãos, achei a propriedade onde nós vamos construir, onde nós vamos estar com a nossa igreja para a cidade. É uma igreja para a cidade, não é uma igreja só para nós aqui, é uma igreja para a cidade. E o preço é pouquinho, é o que Deus vai nos dar em nossas mãos. E aí o pessoal, né, tudo animado, dizer que também tinha um pessoal aposentado lá. E quanto é, pastor? 6 milhões de dólares. Todo mundo: Deus tem misericórdia, pastor, o senhor é doido? Irmãos, eu não sei se quanto você sabe que é 6 milhões de dólares hoje, né? O dólar mais ou menos aí a R$ 5,50, aí você multiplica. 6 vezes 5, 35. São mais de 35 milhões de reais. Milhões de reais. Alguém já ganhou isso aí, irmão? Misericórdia, não pensa em jogar na Mega Sena não, que é pecado. 35 milhões de reais. Né? Só isso foi o que ele disse naquele dia. E aí, como a igreja deu aquela esfriada, mas ele continuou orando. E todos os dias passava lá na frente. Até que a placa mudou para o seguinte: já colocaram uma outra placa dizendo assim, ó: nova oportunidade, preço atraente. Aí ele: uau, estou falando, Deus está agindo. Parou o carro, né? Fez a volta, foi lá, encontrou o rabino de novo. E aí, rabino, estou vendo ali que vocês mudaram os preços e tal. Sim, nós agora estamos vendendo, porque nós precisamos vender essa propriedade que compramos, um campo universitário. E aí, quanto é, rabino? Agora, 5 milhões de dólares. Aí ele: só isso? Caiu de novo de joelho no gramado, orou o Senhor, depois citou o texto, agora já sabia de cor a palavra: onde colocar a planta dos pés, o darei por herança. Foi embora, levou para a igreja: irmãos, baixou o preço. E aí, pastor, e agora? Então dá para a gente? Dá, pela fé. Quanto que é? 5 milhões de dólares. Pastor, o senhor doidou de vez? 5 milhões de dólares, pastor. Eles já tinham feito campanha, feito jantar,
feito movimento na igreja, e a igreja havia juntado um dinheiro, e ele estava feliz com o dinheiro que estava juntado, e foi lá perguntar na tesouraria: e aí, quanto nós temos? $20 mil. Mas $20 mil, perto de 5 milhões de dólares. Irmãos, eu vou resumir aqui esse testemunho para vocês, porque ele conta pormenorosamente nos 4 milhões, quando foi baixando para 4 milhões, mais ou menos a mesma coisa. Só isso ele falava para o rabino. Caía lá de joelhos, planta dos pés, esse não dá por herança. Baixou para 3 milhões de dólares, baixou para 2 milhões de dólares, baixou para 1,5 milhão de dólares, e baixou para 1 milhão de dólares. Quando baixou para 1 milhão de dólares, a igreja tinha na conta, depois de fazer muitas festas, muita ação social, muito levante de ofertas, $100 mil. Mas ele foi lá pela fé com $100 mil e disse para o rabino: $1 milhão é só isso? Ó, rabino, eu já não aguento mais só falar só isso. Eu já vi aqui um monte de vezes falou só isso e não comprou nenhuma vez, mas eu vou comprar hoje. Pode bater o contrato. Mas é isso, podemos passar a conta da sinagoga para você depositar? Pode. E quanto é que o senhor vai depositar para a gente? $100 mil. Hã? O senhor doidou? É $1 milhão, senhor. Não é $100 mil. Sim, nós vamos dar $100 mil em 10 vezes de $100 mil. O senhor aceita? Aí o homem disse assim: deixa eu reunir o conselho da sinagoga. Quando voltou no final da tarde, aceitamos. Meu irmão, mas eles levaram, sabe quanto tempo? Quase 3 anos para juntar $100 mil. E ele disse que no outro mês teria $100 mil, e no outro mês $100 mil, e no outro mês até completar $1 milhão. E levou para a igreja, e passou para a igreja: irmãos, compramos a sinagoga. É mesmo, pastor? É $100 mil? Sim, a primeira parcela, nós temos mais 10 para pagar. Então, meu Deus, pastor, o senhor é doido? Não, o nosso Deus tudo pode. E sabe o que aconteceu, irmãos? Antes dos 10 meses, eles pagaram uns $1 milhão. Antes do tempo. Aquilo me nutriu de fé. Ah, Senhor, se o Senhor pode fazer nos Estados Unidos, pode fazer no Brasil, pode fazer aqui na nossa cidadezinha, pode fazer aqui em Jardim Limoeiro. Não é porque eles têm mais condição financeira que nós não temos, porque nós não estamos nem aí para a nossa condição. Nós sabemos que quem tem condição é o Senhor. Quem crê nisso diz glória. A condição não é nossa, é do Senhor. Em proporção, irmãos, o que é $5 milhões para a nossa propriedade aqui? O que é $1 milhão para a nossa propriedade? Para Deus, nada, não muda nada. Ele é dono do ouro e da prata, em qualquer lugar Ele é Senhor, porque tudo é dEle. E eu disse: já que deu certo lá, vai dar certo aqui. E eu vim até na frente da propriedade sozinho, um dia, tinha uma greta na porta, eu fiquei com medo do cachorro morder meu pé, se tinha cachorro ou não, mas aquele portão ali era um portão também de madeira, mas estava com uma greta, com uma corrente, e veio na minha cabeça, assim como ele falou lá: onde colocar a planta dos pés eu darei por herança, eu também enfiei o pé para o meio da greta da porta, não é? Fiquei com medo de alguém achar que eu estava invadindo o terreno, mas coloquei o pé lá dentro e falei: Senhor, segura aí se tiver cachorro, mas a tua palavra diz: onde põe a planta dos pés darei por herança, esse imóvel é nosso, em nome de Jesus. Beleza, nem sabia o preço, irmãos, nem estava vendendo. Era só na minha cabeça que era aqui. Mas passado um tempo, meses, e eu sempre orando e falando: já coloquei o pé lá, é nosso. E passamos a trabalhar como igreja para juntar dinheiro, e chegou um tempo que a congregação aqui, Batista de São Diogo, se uniu a nós, porque foi sabendo que nós iríamos comprar um imóvel e abrir aqui, não é? Que seria a primeira igreja batista de São Diogo. Mas eu falei: vamos colocar um nome de igreja, primeira igreja batista de São Diogo? Não cabe. A igreja não é de São Diogo, é de Deus. Não é? Como que eu vou chamar uma igreja de igreja batista de São Diogo? É um outro Deus agora? Não é? Não pode, não dá para colocar esse nome. Ou então nós vamos mudar o nome do bairro. Não é? E aí
como Deus já havia colocado no nosso coração lá atrás, que nós seríamos uma igreja de vitória vibrante, uma vitória para a cidade, mantivemos a ideia de, mesmo vindo para o lado de cá, seria a Igreja Batista Vitória. Por isso tem muita gente que confunde, né? Ah, é a igreja mesma do pastor Brito. Irmãos, pastor Brito nem está pastoreando mais a igreja, mas sempre pergunta que é a igreja do pastor Brito, né? Se é a igreja do pastor Brito, é a igreja da primeira Igreja Batista Vitória, não tem nada a ver. Aqui é vitória de Deus em nossa vida. Eu até já pensei em mudar esse nome, né, de Vitória, porque toda hora alguém fica perguntando isso, mas Deus falou, não, eu te dei a vitória, eu quero a minha vitória nesse lugar, e a vitória é minha. E quando é a vitória do Senhor, nós proclamamos, a vitória é nossa, no nome de Jesus. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3 e... A vitória é nossa, no nome de Jesus. Um dia alguém chegou para mim e falou, é a Igreja Batista da Vitória? Não, eu falei, é a Igreja Batista de Jesus. É Vitória. É um sobrenome de nossa história. Vitória, irmãos, porque nós queremos uma mudança nessa cidade como vem acontecendo. Nós queremos uma mudança nessa região como vem ocorrendo. Pessoas sendo salvas, essa pecha de violência embora daqui, né? A prostituição e a droga desaparecer. A vitória do Senhor é sobre a família. Por isso que nosso sobrenome, nosso slogan é uma família feliz. A sua família tem sido abençoada com célula MADE, com a célula Geavite, com as nossas celebrações, com oração, porque esta igreja é a igreja de vitória. Diga assim, nós somos de vitória. Amém. Não da cidade, vitória do Senhor. Bom, já que eu coloquei o pé dentro, continuamos orando e tínhamos então um dinheiro no caixa, sabe? 22 mil reais, uau, hein? E quando apareceu a oportunidade de fechar o negócio, irmãos, nós demos uma palavra de pagamento deste imóvel de 290 mil reais à vista. Hein? Diga para o seu irmão assim, ó, uhul. Uhul agora, que nós já estamos aqui. Naquele dia, irmão, nós tínhamos 22 mil reais no caixa e era um milagre. Mas eu falei, Senhor vai fazer acontecer. E eu já era advogado. Então, ficou mais fácil na hora de fecharmos o contrato. Fiz toda a avaliação contratual e disse que pagaria os 290 mil reais à vista no ato da assinatura da escritura. Hoje esse imóvel é escriturado em nome da igreja, CNPJ 09 594 957 1000 contra 33. Aí, quando fechamos o negócio, olha, nós vamos pagar, mas vocês vão ter que trazer para mim todas as certidões, todas as documentações, todas as quitações, tudo livre para a gente fazer a transferência e o registro. E eles não conseguiam fazer isso. Né? Tinha muitas dívidas de água, dívidas de energia, estava um problemaço nisso aqui. E como o advogado do vendedor que morava nos Estados Unidos estava com dificuldade de regularizar todo o imóvel, nós estamos esperando e fomos orando a Deus para mandar dinheiro. Né? E com isso colocamos o nosso imóvel da Neuci Lopes Vieira lá em venda. Estava em venda. Passado um ano praticamente e nada deles conseguiram a documentação, o homem... Já era ano de 2008, não sei aqui quem lembra, em 2008, teve um problema grave nos Estados Unidos, com uma quebradeira geral das empresas que constroem casas, a bolha imobiliária lá, que eles chamam bolha, né? Estourou, e a empresa deste homem, que era dono desse imóvel, era uma empresa de construção de casas, lá nos Estados Unidos. E ele falou assim, estou pegando um avião aqui, estou indo aí agora, porque eu vou resolver isso, não posso mais. Naquela época, o nosso imóvel estava no valor de 150 mil dólares, a moeda repaginada para lá. Não é? E ele precisava urgente, para não acabar de quebrar a empresa dele nos Estados Unidos, ele precisava dos 150 mil dólares, e ele pegou então e falou, eu vou, amanhã, já comprei a passagem,
amanhã à tarde eu estou chegando aí na serra para a gente fechar o negócio. Falei, pode vir. Chegando aqui no cartório, você está com a documentação, eu pago o dinheiro à vista. E nós tínhamos 28 mil reais no caixa da igreja. Fé. Repita comigo, fé. E nada de vender o imóvel. Nesse Lopes Vieira, a gente orando, né, amor? Deus tem misericórdia, nós precisamos vender esse imóvel. Quando deu, irmãos, 10 da manhã do dia que o homem ia chegar, 3 da tarde, e eu crendo, o Senhor vai trazer o recurso. Recebo uma ligação da imobiliária dizendo, achamos o comprador e ele quer comprar o imóvel da igreja. Eu falei, quanto que é? Ele vai comprar por 250 mil reais. Falei, maravilha! Só que, irmãos, 250 mil, eu fiquei fazendo a conta primeiro, né? Com mais 28, dá quanto, irmãos? 278. Ainda falta um dinheirinho para chegar a 290, né? Só que eu esqueci de uma coisa. Depois eu lembrei, quando eu fiz a conta, falei, só vai faltar pouquinho, Deus é maravilhoso, até lá a gente dá um jeito, né? Aí, lembrei que tinha a porcentagem do corretor, né? Tem a porcentagem do corretor. E naquela época a porcentagem era meio salgada, irmãos, era 10% que o cara cobrou da gente, ainda ia ficar mais 25 mil a menos. Aí eu, ai Jesus, mas o Senhor é Deus, se fez até agora, porque o Senhor vai dar um jeitinho para nós aí, o Senhor é Deus, irmãos, febre vibrante aí, é isso, crer no impossível, porque o pior já havia acontecido, eu estava no dia para pagar o homem, não tinha o dinheiro e vendemos o imóvel no mesmo dia. Quando fui encontrar com a pessoa lá, fechamos o negócio, tudo certo, dinheiro para lá, né, tudo na conta da igreja, agora só faltava alguns R$ 1.000 para os 290, fomos felizes, vamos lá que eu vou mostrar para vocês o imóvel, vou mostrar como está, e fomos para o templo, na época. Eu tinha um Uno vinho, de 2 portas, um EP, cheguei lá, um Unozinho, na frente da igreja, que a minha ideia era o seguinte, irmãos, na hora que eu for fechar o imóvel e não acontecer nada e tal, eu vou, pego o meu Uno e dou para o homem, complemento o dinheiro. Minha cabeça racional, né? Você pensa tudo. Pego o meu carrinho, dou meu carrinho, e era o meu carro de trabalho, mas eu dou o carro. Eu sei que Deus é fiel. E aí sim. Beleza, tudo certo na minha cabeça. Estamos lá na frente do templo, abrimos, esperando. O homem sabia onde era o endereço, comprou o imóvel na imobiliária, assinou lá, já me pagou, eu estava com o dinheiro todo no bolso já. E nada do homem aparecer, irmãos. Não apareceu. O que comprou o imóvel. Aí me veio uma ideia na cabeça, eu acho que ele foi para outro lugar. Esse homem está achando que comprou outro imóvel. O Espírito Santo falou isso comigo, assim, ele acha que comprou outro imóvel. Foi isso que me veio na cabeça na hora, eu falei, não é possível. Deve ser que ele foi para a primeira igreja batista, então, de Limoeiro. Ele deve estar lá achando que é lá que ele comprou. Será? Vou lá. Peguei meu unozinho, igual, né, um rabugento, fui lá. Chego lá, o homem está na porta. Onde vocês estavam? Estou aqui esperando, né, para vocês abrirem imóvel. Eu falei, não foi isso aí que nós vendemos para o senhor, não. Como não? A imobiliária mostrou a igreja errada para ele, irmão. Mostrou a igreja da primeira igreja batista de Jardim Limoeiro, que era um terreno de esquina grande, que tem lá bonito, né? Na época não tinha muro, tudo aberto. E ele achando que tinha comprado aquele imóvel lá, tinha comprado o nosso, que era metade do tamanho, e entre casas. Falei, não é que não, é lá. Como assim? Eu comprei, foi esse. Mas vamos lá para o senhor ver. Aí um homem chegou lá, não foi esse que eu comprei, não. O corretor me mostrou aquele lá. Está desfeito o negócio. Isso, irmãos, era 11 da manhã. Já estava quase dando 11h30. O outro ia chegar às 3 da tarde para receber o dinheiro. E aí eu, não? Espera aí, então. Deixa eu devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro para ele. Pegou o contrato, rasgou. Não, isso não. Desculpa aí, não é culpa do senhor. E foi embora. Aí nós ficamos todo mundo lá na frente da igreja.
Aí os velhinhos, né, os aposentados, pastor, e agora? Não tem problema, irmãos, pensa nisso. Olha como Deus é maravilhoso. Irmãos, a glória vibrante mexe com a gente de forma que você fica meio louco. Eu estava meio doidão mesmo. Não é? Se alguém tivesse naqueles dias me vendo, pastor, né, deve ter fumado um aí, né? Tá louco, rapaz, nós estamos para... Como que nós vamos fazer? Não, se Deus fez isso acontecer, sabe por quê, irmãos? Porque alguém vai vir e vai pagar o valor que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo 290 mil para pagar 290 mil para o homem e ainda sobrar dinheiro para reforma. Vai acontecer desse jeito, nosso Deus é poderoso. Todos concordam, irmão? Amém? Todo mundo, amém, pastor, amém. Mas a gente está com fome, nós vamos embora almoçar. Eu achei que todo mundo ia ficar orando, né? Ali, clamando, que nada. Eu falei, então tá bom, vamos almoçar também. Estava eu e meu pai, pastor Miguel. Aí ela estava trabalhando na época. Ela trabalhava em 2 empregos, de manhã e de tarde. E ficava por lá, e nós fomos para casa almoçar. E quando nós estamos lá em casa, né? Eu fiz um... Quem já comeu aí? Mexidão, irmão, mexidão. O mexidão do desespero. Né? Eu estava assim, Senhor, agora é só o Senhor mesmo. O homem vai chegar aí, eu não tenho dinheiro. Só o Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer um milagre. Quando eu estou lá comendo e recebo um telefonema no meu celular, né, celular tijolo. Vocês não têm, hoje é tudo smartphone, mas era um tijolão da Nokia. Mas o meu era chique, ficava pendurado assim na frente, igual uma pochete de lado. Era a época da pochete. Peguei, atendi. Era um homem. Pastor, é o seguinte, eu estou indo aí só para mostrar para minha esposa o que ela quis ver, só para a gente tirar da consciência qualquer problema. Tem problema? Eu falei, não, podemos ir lá. E eu falei, Deus está agindo. Voltamos lá. Aí estava o homem e a mulher. Quando eles chegaram, irmãos, era assim, ó, não. Não é isso, nós vimos para aquele outro, não é isso. E eu falei assim, pai, e os irmãos, 2 que vieram com a gente depois, né, eu falei, bora lá, fica lá dentro, orando dentro do templo, deixa acontecer. Eu falei, senhor, aqui, ó, chave, fica à vontade, olha aí, depois vocês me falam aí e tal, mas tá na benção, tudo tranquilo, eu entendi, que não é culpa de vocês e tal, mas eu crendo lá no íntimo, Deus vai fazer um milagre. Quando acabou, lá a mulher viu, tinha umas salinhas de criança em cima, tudo bonitinho, a eles e o pessoal da igreja, a pastora Jonadá, tudo decorado com esmilinguido. Quem já viu falar no esmilinguido aqui, aquela formiguinha? Tudo bonitinho. A mulher começou a chorar. Eu falei assim, deixa ela chorar. E saí fora. E ela abriu a boca a chorar lá. Mas chorou copiosamente mesmo, de boar. Eu falei, amém. Fiquei bem longe ouvindo os boar. Abraçou o marido dela lá, veio. Aí ele esticou a mão para mim e disse o seguinte, a palavra de Deus diz que um filho de Deus, quando dá uma palavra, ele não pode mudar, ele não muda. E eu também, sou pastor. Apertou minha mão, o negócio está fechado. Só que tem uma coisa, não vamos fechar com a imobiliária porque eles erraram conosco. Nós vamos fechar aqui entre nós. E eu, uau, então eu vou ficar com 250 mil. 250 mil, vai dar tudo certinho do que Deus falou, né? Tal, quando eu falei, maravilha, vibrando ali, está fechado. E aí, como que nós vamos fazer? Vamos fazer um contrato entre nós, o senhor não é advogado? Sim, faz o contrato, tudo fechado. Toma aqui o dinheiro de volta. Me entregou o dinheiro todo, então eu vou transferir mais 25 mil para a conta de vocês, porque não tem mais o da imobiliária. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, não. Mas o homem é rico, Deus. Não. Vocês vão dividir a comissão. Mas eu preciso do dinheiro para completar os 290 mil, Senhor. Divide a comissão que eu estou mandando. Aí eu falei, olha, é o seguinte, como não vamos ter corretor, não é comissão nem para mim, nem para você. Então nós vamos pegar os 25 mil e vamos dividir no meio. 12.500 ficará para a igreja, 12.500 para você. Ele, de Deus isso, pastor. Porque eu estou fechando isso aqui pela fé.
Eu sei que Deus vai me honrar lá na frente, mas estou fechando pela fé. E foi de Deus isso aí. Fechado então. Aí eu falei, é de Deus. 12.500. Irmãos, mas olha, fechamos. Deus nos honrou. Quando o homem chegou às 15 horas, aí você ainda vai entender o restante do dinheiro. E aí? Como é que foi? Maravilha. Quando ele chegou às 15 horas para terminar o negócio, eu disse, me passa os recibos das contas de energia. Advogado, passa para ele. Não tem, nós não conseguimos fechar. Não aceita, porque o nome do seu irmão, que está tudo sujo, a EDP não aceita. Eu falei, me entrega aqui, porque eu vou resolver isso. Amanhã, vocês voltam. A igreja assume. Quanto que é que tem de dívida? 28 mil reais. Então, é como se nós estivéssemos pagando 28 mil. Assumi a dívida. Quanto que tem de água? Tem de água, eu não me lembro mais, mas era uma coisa assim de uns 18 a 20 mil também. Não aceitava de jeito nenhum. Deus colocou tanto empecilho neles, que todas as dívidas que eles tinham de IPTU, de EDP, de água, eles não conseguiam pagar nem negociar. Tudo juntou e sabe o que aconteceu? Ficou no valor certinho do dinheiro que a gente tinha que pagar. E aí eu fui no outro dia, antes de assinar tudo lá no cartório, nos documentos, eu fui na EDP. Cheguei na EDP, na hora de negociar, a EDP nos deu um descontaço, porque eu passei tudo para o meu nome, tinha nome limpo, me deu um desconto de 60% e parcelou em 25 meses. Nós pagamos R$125 durante 25 meses e quitamos a dívida da EDP, que era mais de 20 mil, não lembro mais agora na cabeça, mas tem tudo anotado. Chegamos lá na água, também a mesma coisa, tá? Eu, sabendo das coisas, eu fui lá, não aceitavam negociar com eles, mas comigo aceitou, e eu, mas tem uma parte aí que já está prescrita, não pode cobrar dívida de 5 anos para lá. Aí o gerente da CESAM me chamou lá, não, pastor, vamos conversar aqui, é para a igreja? Tá bom, 5 anos, vamos dividir na conta de água. Irmãos, Deus foi achatando o negócio. A mesma coisa com o IPTU. E no final das contas, nós estamos aqui. Quando mudamos para cá, nós tínhamos uma semana para entregar o imóvel lá. Acredita num negócio desse? Uma semana para entregar uma igreja quase toda prontinha, com piso de granito, portas de vidro, tudo direitinho, sala de criança. Nós viemos para cá, não tinha nada. Isso aqui era uma bagunça geral. Mas isso é uma outra história que eu contarei outro dia. Você precisa ter uma glória vibrante. Nós temos história aqui, irmãos, dessa construção de trás, desse telhado, do homem que ameaçou me matar, da bala perdida, que essa foi perdida mesmo, que bateu aqui, tem a marca até hoje, caiu lá, alguém tentando me matar dentro do templo. Quando atiraram no pastor Miguel dentro da igreja e não pegou nele, tudo isso, porque nós estamos aqui para a glória de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu fiquei até brincando com o pai há algum tempo, meu pai, que é o pastor Miguel, o senhor tem peito de aço, pastor Miguel. Ele, não, o meu aço é o Senhor Jesus. Acredite. A segunda palavrinha que nós gostamos muito, que está aqui nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, e eu tenho certeza que você também gostaria, sabe qual que é? Ouro. Quem gosta de ouro aí, levanta a mão. Tem gente que não gosta não, mas vou de novo, glória vibrante. Acredite, quem gosta de ouro aí, levanta a mão. Vou dizer de novo, é ouro. Ouro. Quando você vai casar, você vai, o que você precisa ter? Ouro. Não precisa? Precisa ou não precisa? Não dá para casar com uma aliança de falsa, né, gente? Já começa ruim. Na hora de casar, irmãos, para pagar uma aliança de ouro, não é fácil, não. Você tem tanta coisa para pagar, não é isso, Vinícius? Tem imóvel para comprar, tem a primeira compra, mas você tem que fazer uma aliança de... Cadê, irmãos? Cadê o ouro? Ouro. Diga que seu irmão, você é ouro.
nesse aspecto do ouro aqui, sabe o que é? A palavra fala aqui que nós somos provados como ouro, e a prova de fogo. Irmãos, para crermos que Deus vai realizar coisa grande, Deus vai nos oportunizar a chance de passarmos por meio do fogo. Quando isso acontece, somos aprovados, Deus é glorificado em nossa vida, a bênção se estabelece, graça de Deus, a glória de Deus é manifesta em nós. Pode ser que você esteja passando por uma situação que necessite de fé mesmo, é o seu negócio, é a sua casa, é o seu relacionamento, é a sua vida, fé pode mudar as coisas, mas lembre-se, você tem que passar pela prova de fogo. O ouro só se torna refinado, puro, capaz de exemplificar a grandeza, o valor, a pureza, a beleza e principalmente o que representa quando passa pelo fogo. Você quer ter glória vibrante? Quer ser vitorioso, continuar vitorioso? Nós temos um legado de vitória e esse legado é para você. Entenda, Deus tem algo. Pode ser que aquilo que você está tanto sonhando é o que Deus mesmo planejou para você, a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas não desanime. Não desanime. Para o Filho de Deus, para mim, para você, para esta igreja, as portas estão abertas pela fé. Aleluia. Pela fé. Portas abertas. Diga comigo, na minha vida, não tem portas fechadas. O Senhor já as abriu. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. É essa glória vibrante que você precisa. Nós temos inúmeras outras histórias de como construímos o primeiro templo, de como reformamos a nossa área administrativa, que hoje serve de apoio, de como fizemos este templo maior. Tudo isso são as histórias que Deus vem nos dando. Mas isso são coisas materiais, isso é o templo. E as vitórias espirituais, e as bênçãos, e os casamentos, as vitórias. Uma coisa que me deixa muito feliz, e gloriosamente feliz, irmãos, é que nós nunca colocamos um corpo dentro do nosso templo. Nem no menor, nem no maior. Nunca. Acreditam nisso? Nem na pandemia. Infelizmente, na pandemia, nós perdemos uma pessoa aqui da igreja, que era o nosso irmão amado, mas não veio para cá, porque na época da pandemia não colocava corpo dentro da igreja, foi direto para o cemitério, tadinho. Mas nós nunca colocamos. E eu, um dia desses, assim, Senhor, me ajuda a me preparar para algo como esse. Não é fácil, né? Mas o Senhor tem nos dado o quê? Vitória. Você quer ser mais do que vitorioso? Quando nós estivermos louvando, pode vir à frente, vamos orar junto. Eu já vou estar aqui, porque eu quero mais vitória. Quem quer mais vitória, vem à frente nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos nos ungir e orarmos juntos. Louvemos ao Senhor.